boa noite. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito do equilíbrio dos nossos hemisférios cerebrais. Mas antes de eu falar nos hemisférios, eu vou dar uma pincelada a respeito do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele é dividido em algumas regiões, né? Então, quais são as regiões? A frontal, temporal, parietal e occipital. E cada uma dessas regiões, elas são responsáveis por algumas funções, né, do nosso corpo. No caso da temporal, a região temporal ela é responsável pela nossa motricidade, pela nossa personalidade, pelo nosso raciocínio lógico. Então é essa região que é responsável por tudo isso. No caso da região temporal, é uma região que é responsável pela nossa comunicação, pela nossa fala, pela nossa escrita, pela nossa audição, tá? E a nossa região parietal é responsável pelas nossas percepções, dor, frio, calor, toque, tudo isso. Todas as percepções estão relacionadas à nossa região parietal. E a nossa região occipital, aqui atrás, é responsável pela nossa visão e pelo nosso equilíbrio, tá? Então, gente, cada uma dessas regiões, quando afetada por alguma doença neurológica, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão neurológica a nível temporal, provavelmente ela vai ter uma alteração na fala, né? Na audição, numa dessas regiões, tá? Da comunicação. E assim sucessivamente. Na região frontal pode pegar a parte motora, tá? E então eu tô falando tudo isso para vocês terem uma ideia de que o nosso cérebro, por exemplo, quem tem uma doença neurológica, um AVC, por exemplo, uma pessoa pode ter um AVC e a outra também, né? As duas tiveram AVC, mas cada uma pode ter sequelas diferentes devido a regiões do cérebro, tá? Se pegar a região occipital numa e temporal na outra, vão ser sequelas diferentes, tá certo? Então, gente, daí a importância, né, do nosso cérebro. É um universo, né, de funções, né? Então, em relação aos nossos hemisférios, o que são os nossos hemisférios? É a divisão que acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido, tá? Em lado direito e lado esquerdo. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? E essa conexão entre os dois, tá? A divisão aqui, a conexão entre os dois é dada pelo corpo caloso, o nome da estrutura, que é um conjunto de feixes, né, de filamentos de nervos, tá, que conectam os nossos hemisférios, certo? Então, gente, cada hemisfério é responsável por funções diferentes, certo? Então, assim, o hemisfério esquerdo, ele está relacionado com a nossa parte lógica, matemática, analítica, racional, tá? E o hemisfério direito, ele é responsável pela área mais criativa, pelas nossa sensibilidade, é responsável pela nossa parte mais holística, mais intuitiva, tá? Então, cada hemisfério tem funções diferentes, tá? Então, por isso a importância, porque assim, se o meu hemisfério dominante é o direito, é muito importante que eu equilibre. E como é que eu faço para equilibrar? Existem algumas dicas que eu vou passar para vocês, tá? Por quê? Porque o equilíbrio dos nossos hemisférios, se eu sou totalmente dominante do lado direito, eu acabo que
desequilibrando o meu lado esquerdo, fico em desequilíbrio. E isso é o que causa uma série de alterações no nosso corpo. Estresse, cansaço, falta de energia. Acomete muito o nosso corpo, esse desequilíbrio dos nossos hemisférios, tá? É claro que sempre haverá um dominante em todo mundo. Eu posso ter o direito dominante, a outra pessoa tem o esquerdo e assim vai. Só que é muito importante a gente trabalhar o equilíbrio, tá? É claro que sempre vai ter uma dominância, mas quando você tem um equilíbrio, tá? Fica muito melhor em todos os aspectos, tá? Do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, tá bom? Então, como é que a gente faz, né, para equilibrar os hemisférios? Por exemplo, é tudo muito contralateral. Se você tem uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. A pessoa que tem uma lesão, tem alguma alteração do lado esquerdo, vai acometer o hemicorpo direito. Lesões do lado direito acometem o hemicorpo esquerdo, tá? Então, a pessoa que normalmente é destra, tá? Isso não é regra, tá? Pode ter o hemisfério esquerdo mais dominante e vice-versa, mas isso não é regra, tá? No meu caso, tá? Porque existem testes que nós fazemos, tá? Que existem testes para você saber identificar qual é o seu lado, o seu hemisfério dominante. No meu caso, o hemisfério dominante meu é o direito, só que eu sou destra, entendeu? Então, assim, foge da regra, tá? Mas em alguns casos tem relação, tá bom? E tem o sistema límbico no cérebro, que eu também acabei não falando para vocês, que é o responsável pelas nossas emoções. E ele se localiza numa parte mais interna do cérebro, tá? E uma coisa interessante é que ele atua nos dois hemisférios, tá? Então, isso quer dizer que tanto o hemisfério esquerdo como o hemisfério direito tem uma ligação com a emoção, tá? Cada um do seu jeito, porém, tanto o hemisfério direito quanto o esquerdo tem ligação com o emocional. Daí a importância, gente, da nossa emoção. Tudo tem muita ligação, por exemplo, as doenças, tudo que acontece na nossa vida tem sempre uma ligação com o nosso emocional, tá? Então, daí a importância de saber que tanto o hemisfério mais analítico, mais racional, mesmo ele sendo mais racional, ele tem relação com emoção, tá? Não é só o lado direito que é mais, né, sensível, mais criativo, mais ligado com emoção, não. Os dois, tá? Isso é uma característica bem importante, tá bom? Não existe assim, o meu hemisfério dominante é o esquerdo, então emoção para mim não tem. Tem sim. Todos nós somos regidos pelo emocional, cada um do seu jeito, tá bom? Bom, gente, então assim, algumas dicas, né? Para nós equilibrarmos os nossos hemisférios, nós temos que mudar alguns hábitos do nosso dia a dia. Por exemplo, trajetos. Nós temos o hábito de irmos para o nosso trabalho num trajeto X. E aí vai ficando meio que automático, a gente faz sempre aquele trajeto. Então vamos começar a mudar isso. Muda o trajeto. A partir do momento que a gente muda, a gente acaba o quê? Ativando os nossos hemisférios, equilibrando, tá bom? Isso é uma dica. Uma outra dica, gente, é vocês começarem a usar a sua mão, o seu lado não dominante. Por exemplo, eu sou destra, eu tenho que começar a escovar os dentes, pentear cabelo, comer com a mão esquerda. Para quê? Para equilibrar os meus hemisférios. E quem é
canhoto, né, sinistro, começar a usar a mão direita. Então vamos começar a ter esses hábitos. Não tô falando para fazer isso diariamente, tá? Mas pelo menos umas 2 vezes por semana, começar a fazer, a comer com a mão não dominante, escovar dente. No começo é meio chato, até irrita um pouco, mas vocês vão ver que vai ficando mais tranquilo com o decorrer de todo dia vocês estarem fazendo, né? Do hábito, tá bom? Uma outra coisa também, por exemplo, vai se vestir. Eu tenho o hábito de me começar colocando a calça. Comecem a colocando a blusa, mudem os hábitos, tá? As coisas do dia a dia. Tomar banho, a gente tem o ritual, né? Primeiro eu lavo o cabelo, depois eu lavo o corpo e por último o pé. Não, vamos mudar. Comecem lavando o pé, comecem pelos pés e terminem pelo cabelo. Então tudo isso parece uma coisa boba, né? Mas tem uma importância imensa. Age diretamente no nosso cérebro, nos nossos hemisférios, tá? Então vamos começar a treinar, tá? Pelo menos umas 2 vezes por semana. É bem interessante, gente, tá? Uma outra coisa também que é muito bom é ouvir música clássica. A música clássica, existem estudos, tá? Que falam que a música clássica, ela tem uma vibração, tá? Que ela age diretamente nos nossos hemisférios, no equilíbrio dos nossos hemisférios. Então, eu por exemplo, eu não tenho hábito, tá? Mas estou começando para quê? Para ter essa ativação, para ter esse equilíbrio. Então, quem não tem o hábito, comecem a ouvir pelo menos umas 2 vezes por semana. E aí aproveitem o momento que vocês estão ouvindo a música clássica e meditem, e respirem, e entrem em contato com vocês, tá? Com o eu interior de vocês, para que haja uma conexão maior, um alinhamento, para que vocês fiquem mais centrados, tá? É muito importante, gente. E existe uma respiração que eu até num outro vídeo meu, que eu falei de respiração consciente, eu até mostrei, tá? É a respiração aqui das narinas, né? Então vocês vão ficar numa postura alinhada, ombros relaxados, tá? Mantenham essa postura e vamos fazer, ó, inspira pela narina esquerda e solta pela narina direita. E quando vocês estiverem fazendo essa respiração, vocês podem fazer o seguinte, ó, quando vocês inspirarem, prendam o ar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí soltem pela narina oposta e vão fazendo dessa forma. E durante o tempo que vocês estão com o ar retido, tá? Estão segurando o ar, vocês podem entoar mantras. É uma coisa muito bacana. Os mantras, gente, eles têm uma vibração muito boa. E cada pessoa tem que ter o seu mantra pessoal, tá? O mantra é uma coisa, é um desejo que vocês têm, é um desejo que vocês querem para vocês, enfim. Cada um pode... É uma frase que tem um poder incrível. Por exemplo, tá? Eu gosto muito de entoar esse mantra. Eu sou saudável, próspera e feliz. Eu sou saudável, próspera e feliz. Vocês podem entoar eu sou amor, Deus é amor, enfim, cada um façam o mantra de vocês, e esse mantra pode mudar. Vocês podem fazer um mantra hoje, amanhã vocês podem entoar um outro, o que vier no coração de vocês, o que vocês sentirem de estar entoando, tá bom? Então, por exemplo, associem a respiração com o mantra. Inspira, prendeu, mentaliza. Eu sou saudável, próspera e feliz.
Eu sou saudável, próspera e feliz. Entenderam? Essa respiração, tá, de narina, inspirar por uma narina, soltar pela outra, é uma respiração que ativa os hemisférios cerebrais. Aí, vocês associando com mantras, vocês o quê? Potencializam, tá, esse efeito. Então, gente, essas são umas dicas que parecem assim, mas mudam. Vocês vão ver que se vocês começarem a fazer pelo menos 2 vezes por semana, vocês vão sentir uma diferença incrível, tá? No equilíbrio do corpo de vocês, da mente, da energia, do espiritual também, de tudo, tá? Então comecem a fazer, comecem a treinar isso, tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer coisa podem deixar comentários, tá? Perguntas, eu estou totalmente aberta, tá certo? E quem não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, tá? Para quem não sabe, meu nome é Ana Lúcia, eu sou fisioterapeuta e qualquer pergunta eu estou totalmente aberta para estar respondendo para vocês, qualquer dúvida, tá certo? Fiquem com Deus, uma linda noite, namastê!